Está online. Já? Já. Boa noite a todos. Boa noite aos encarnados e aos desencarnados. Prazer revê-los novamente, depois de um tempinho, de mais de um mês, né? Vamos nesse momento então fechar os nossos olhos. Vamos esquecer o mundo lá fora, mentalizar a presença do nosso grande irmão maior, nosso instrutor Cristo Senhor Jesus. Vamos pedir também aos mentores da casa, aos guias espirituais, nossos anjos de guarda, todos aqueles que nos trouxeram aqui por alguma razão e que nós devemos sair daqui de uma forma também com bastante conhecimento. Vamos também esquecer as mazelas, as vicissitudes dessa semana, de hoje, fim dessa semana inteira. E vamos procurar mentalizar dentro de nós a presença de Jesus. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois são teus o reino e a glória para sempre, graças a Deus e graças a Jesus. Hoje, a exposição é o ser humano de bem. Nós pensamos em colocar o ser humano de bem porque no capítulo 17 fala do homem de bem, mas, respeitando o gênero humano, nem mulheres, nem homens, o ser humano de bem. Eu me reportei no capítulo 17, dando uma olhada ao capítulo Sede Perfeitos como meu Pai é perfeito. E lá está colocado o ser humano de bem ou o homem de bem. Naquele momento que eu comecei a ler, que sempre me tocou essa lição, a gente começa a ler e percebe, fala assim, nossa, eu não consigo ser nada daquilo que está aqui escrito. Apavora, porque não é um manual de conhecimento, ele te dá as características que você tem para que você possa atingir e ser um homem de bem dentro do processo que foi nos dado para retorno à fonte, através do Cristo e seus ensinamentos. Então a gente começa a ler aquilo e você fala assim, nossa, olha, até que eu tenho alguma coisa, eu tenho um pouquinho de alguma coisa aqui que dá até para mim conseguir melhorar ou mudar alguma coisa dentro desse processo. Aí o que acontece? Se eu for lembrar do Sermão da Montanha e do Sermão do Cenáculo, que são os dois mais importantes sermões que Jesus pregou. O Sermão da Montanha, ele fez a exposição e colocou todas aquelas pessoas que estavam ouvindo de uma forma para que as pessoas pudessem ter conhecimento daquilo que era o reino de Deus, um reino perdido, que ao mesmo tempo precisava ser colocado para aquelas pessoas e cada um pegou de uma forma, de maneira que cada um tivesse no seu ponto, no seu momento de inflexão, para que ele pudesse entender o que era o reino de Deus. Saindo daquele aspecto, ele vai posteriormente no Sermão do Sinédrio, onde ele expõe tudo aquilo e dá a forma aos apóstolos. E no meio desse interim tem a ceia e tem o lava-pés, que são simbólicos, simbológicos, mas fechou com esses dois sermões que são os mais importantes da carreira do instrutor Jesus, nosso mestre superior. Aí a gente vai pensando o seguinte, como eu devo ser, o que eu devo fazer para ser um homem de bem? Na minha profissão, porque todos nós podemos ser pessoas de bem na nossa profissão, de acordo com aquilo que a gente tem dentro de si. Então eu fico olhando, aí eu me reportei, eu fui atrás da lei de progresso. Então, as leis de progresso, que fazem parte das leis naturais, todas aquelas leis que estão no Livro dos Espíritos, falam assim, é dada ao homem a condição dele melhorar a sua vida e a sua condição superior, ele sendo inferior, dependendo dele, da forma com que ele quer captar, da forma que ele quer aplicar, é uma escolha dele. Então, aquilo já me respondeu. Saindo dali, eu fui depois para a lei da liberdade. Essa pegou. Porque na lei da liberdade,
tem uma coisa chamada arbítrio, onde esse arbítrio ele me fala do sim ou não, e tem uma coisa muito importante no arbítrio que mexe com o ser humano de bem, ou o homem de bem. Minhas escolhas. Nos foi dada a condição de escolhermos os nossos caminhos, independente do que está em volta de nós, o sim ou não. Só que veja bem, no momento que a gente começa a escolher, cada escolha é uma vertente, é uma ramificação que me dá caminhos diferenciados daquilo que eu, pessoa de bem, me propus a fazer dentro do meu processo de crescimento e retorno ao Pai. Cada um está no momento. Aí eu peguei e falei assim, existe uma analogia para isso. Todos nós, às vezes, queremos fazer uma desintoxicação alimentar, faz parte. Eu quero emagrecer. Olha, não estou lidando bem com aquela alimentação, então eu pensei nessa analogia para a palestra, para a exposição. Eu, César, me propus a fazer uma desintoxicação alimentar. Aí eu começo a falar para ele, para ela. Aí um belo amigo falou assim, cara, você não vai querer mais se alimentar com a gente? Você não vai querer mais beber com a gente? Você não quer mais participar de festa? Por quê? O que aconteceu com você? Eu escolhi o meu caminho. Então, no nosso caminho de homem de bem ou ser humano de bem, nós vamos nos deparar com um não. Não pensemos nós que as pessoas vão falar para a gente assim, olha, positivo, está ótimo o que você vai fazer. O mundo é desse jeito e vai continuar sendo desse jeito. No momento que eu, nascituro, pus o pé aqui na terra, coloquei o pé, comecei a entender a minha real posição, começam as minhas armadilhas como ser humano de bem. Ou seja, a terra em si, o processo do meu crescimento em direção à fonte, é uma armadilha boa, ou é uma armadilha ruim ou má, dependendo da escolha que eu fiz e dependendo do momento que eu quero estar. Por quê? Eu posso até entender a posição dele, dela, daquele outro e tal. Só que, veja bem, essa posição de cada um depende do momento em que cada um adentrou esse planeta, depende do momento em que cada um se sugestionou a me dar a posição, porque uma vez eu ouvi isso, não dê sugestão e nem opinião se você não for pedir, porque cada um tem a sua opinião própria, eu tenho que respeitar o momento da pessoa. Eu pedi para você a opinião, eu te dei, César, eu te dei a opinião, mas você, eu penso dessa maneira, dinamicamente eu estou pensando assim, não é aquilo que você está pensando. Então veja bem, no momento que eu me propus a fazer essa minha desintoxicação, eu tenho que entender o seguinte, tem que ser do meu jeito, e eu tenho que abrir mão da opinião de cada um. Por quê? Porque o mundo não vai te dar a opinião que você quer, porque são opiniões disformes, não vão bater porque cada um de nós tem o seu momento que apareceu aqui no planeta. Então, o ser humano de bem, ou o homem de bem, é aquele que, primeiro, ele tenta entender e amar ao próximo. Esse amar ao próximo não é você estar de uma forma dependente do próximo, é você amar. Jesus falou, vamos amar o próximo. Mas você não precisa ficar dependente dele. Você não precisa ficar ao lado dele o tempo inteiro. Ame-o. Segundo, a fé. Você tem que ter fé naquilo que você se propôs a fazer dentro desse planeta. Você tem um caminho que você tem que cumprir esse caminho. Foi dado ao Espírito o retorno à fonte, queira ou não queira, em algum momento da nossa vida. Se eu tenho 60 anos de vida, em algum momento da nossa vida, esse ponto de inflexão entre nascer e morrer, exatamente, ou eu acordo, o arbítrio te fala, ou eu acordo, ou eu não acordo, ou eu degrado, ou eu cresço. São dois aspectos fundamentais. Então, o que ocorre? O homem de bem, ou o ser humano de bem, ou a criatura de bem, ele tem a fé, ele tem um ponto principal que foi colocado nesse ser humano de bem, a benevolência. A benevolência é um aspecto principal que eu tenho que desenvolver dentro desse meu processo. Ou seja, dentro da benevolência eu crio um aspecto de caridade, de fraternidade, de amor. Qual é o primeiro degrau? Que é a pedagogia do ser.
fé e afeto. Afeto primeiro e a fé. Primeiro o afeto. Se eu consigo desenvolver o afeto, os degraus para ser homem de bem, depois vem o amor, que o amor engloba fraternidade, caridade, tudo isso aí. Eu vou caminhando em direção a tentar ser um homem de bem. Vou conseguir? Não sei, porque tem hora que eu olho lá para cima e eu não consigo ir lá, além do que está lá em cima. E tem hora que eu olho lá para baixo, na profundeza, eu não consigo ir lá embaixo. Tem hora que eu esqueço o que está ao meu lado, direito, lado esquerdo, eu não dou bola, não percebo, e Deus nos colocou instrumentos para nós, na família, no trabalho, na rua, no ônibus, no metrô, no trânsito, pessoas que falam no nosso ouvido de uma forma que fala assim, caramba, eu estava no aeroporto, a pessoa falou comigo alguma coisa, eu não percebi que tinha uma informação dada por Deus para mim ali. E veio de uma forma de graça. Olha que interessante. Dentro desse processo do arbítrio, Deus me deu instrumentos dentro da minha própria situação, Ele querendo ver que nós queremos crescer. Então, Ele está abrindo a porta, porque Ele fala assim, olha, hein, a porta é estreita, hein? Cuidado, hein? Aí, o que eu faço dentro desse processo? Eu abro a minha janelinha, estou caminhando. César, vem para cá. Opa, tchau, hein? Tranquilo, depois eu vou. César, você vem almoçar hoje? Olha, tá legal aqui, tem bebida. Cara, obrigado, ó, obrigado, viu? Obrigado. Aí você vai na janelinha tua andando. Obrigado, 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 obrigado. Por quê? Porque eu quero esse caminho, eu segui esse caminho, eu desejo e eu quero chegar no meu caminho. Então, o mais importante do ser humano de bem é o seguinte, é ele se relatar, ele compactuar com ele mesmo o desejo dele chegar lá, que é a fonte. E não se importar, esse não se importar não é você denegrir ou você xingar o próximo, ou você falar assim, não, ele não sabe o que está falando. Ele sabe o que está falando para o momento dele. Para o meu momento, eu sei o que eu estou pensando, eu escolhi o que eu quero ser, eu escolhi o que eu quero fazer. Eu quero seguir esse caminho da minha forma o melhor possível. Por quê? Porque ser uma pessoa de bem num planeta Terra, onde, volto um passo atrás, no momento que eu coloquei o pé, existe uma armadilha de quê? De desejos, de amores, de carinho, de bebida, de festa, de divertimentos. Esse planeta é maravilhoso. Esse planeta, se eu não tiver cuidado, eu vim aqui para passar um tempo e aprender, e eu vou ficar num looping, vou ficar numa bola. Todo mundo conhece uma rotatória, né? Aquelas rotatórias que a gente caminha. Não tem hora que a gente erra e sai do mesmo jeito? Então veja bem, qual é o processo do ser humano? Eu vim para cá para aprender, só que eu coloquei o pé e está aí o plano para mim, tudo aberto. Nossa, que facilidade que eu tenho. Eu tenho tudo o que eu quero aqui, nunca mais eu quero sair daqui. Opa! Então você vai ficar rodando nesse processo, nessa rotatória, nesse looping, a vida toda você vai ir e voltando, ir e voltar, até que, nesse processo de regeneração, você é tirado e vai, dependendo da tua forma que você agiu, ou para um planeta um pouquinho melhor ou menor, ou igual à Terra, e você continua do mesmo jeito. Então, é dado para nós, irmãos, a condição de nós crescermos o tempo inteiro, 24 horas por dia, 12 horas que são diárias, eu posso crescer e consigo crescer. As outras 12 horas, que são noturnas, eu posso expandir minha consciência. Ah, mas você está dormindo, não importa. Alguns de nós conseguem, inclusive, se projetar fora do corpo. É um caso que eu tenho, eu sou assim. Então você consegue desenvolver e você consegue se colocar e traçar esse teu caminho, porque ser homem de bem é um caminho árduo. É um caminho onde você não pense que você sendo já, não, eu já estou tentando chegar lá. Não é vários caminhos. Os vários caminhos são várias religiões, independente de qualquer tipo que tenham. Nós somos cristãos. Esses vários caminhos vão chegar, alguns mais rápidos, mais lentos, mas vão chegar. Mas eu escolhi o caminho do meio para mim
para que eu possa tentar atingir, não na inércia, não na boa, vai ser difícil. Deus deixou bem claro isso para nós. Olha, porta estreita, vai ser difícil. Não vai entrar todo mundo. Olha para trás, dá uma olhada, vê o que você está fazendo. Uma hora você vai quicar, vai ficar quicando, que isso não é Deus falando, eu estou falando. Uma hora você vai ficar quicando, que nem um avião descendo num aeroporto, e uma hora você vai ter que escolher, porque esse caminho foi dado para você para que você possa chegar lá. É a única coisa que o Espírito não tem volta. Ele vai ter que voltar para a fonte algum dia, de alguma maneira. De alguma forma. Faz parte desse caminho. Então, esse homem de bem, ou ser humano de bem, ele está com as suas escolhas na mão. O arbítrio, ele faz com que você se movimente no sentido de você conseguir atingir aquilo que você quer de uma maneira boa, desde que você não precisa ficar rezando 24 horas por dia, mas você precisa ficar vigiando-se. Pensamentos, palavras, atos e atitudes o tempo inteiro. Por quê? Tudo isso são armadilhas para que você não consiga atingir o caminho do meio. Tudo. A gente está no meio onde você é testado direto. Eu estava lendo Santo Agostinho, a gente leu isso outro dia. Santo Agostinho, ele não deitava antes de fazer um exame de consciência. Se ele prejudicou, se ele fez o bem, se ele fez o mal. O que seria de bom para que ele pudesse conseguir naquela noite ou naquele dia ser responsabilizado ou não pela atitude, por ato, por pensamento, por tudo. E ele falava assim, tem horas que eu não consigo, é difícil para mim. Então ele se mortificava porque o pensamento dele voava. E a gente sabe que os pensamentos vêm assim de uma forma, uma energia tão forte. São 500 mil pensamentos por dia, isso falado por espiritualistas. E dessa quantidade você aproveita 1000, aproveita 500, às vezes não aproveita nada. Então, a nossa cabeça vira um pandemônio, vira uma coisa louca. O que acontece em si? Quer dizer, quando eu entro em contato com um caminho que eu desejo, eu começo a me reformar interiormente. Parece que eu não sou do mundo, eu estou no mundo sem estar no mundo, que é uma cobrança que foi feita porque nós somos essência, somos alma, somos espírito. O estar no mundo sem ser do mundo é você participar, observar, você compreender que você está dentro daquele contexto, você vai ter que estar dentro das normoses que existem no mundo, você vai ter que estar dentro dessa caminhada que existe dentro do mundo. E você tem que fazer a tua parte. A tua parte seria o seguinte, é você nunca deixar ninguém sair de perto de você, Joana fala, sem um sorriso, sem um aperto de mão, sem um abraço. Por quê? Porque isso faz parte de uma coisa chamada acalento, misericórdia, amor incondicional. Não é aquele amor que todo mundo fala que existe uma distorção. É um amor incondicional. E cabe amar a todos da mesma maneira, amar ao próximo de uma forma muito boa. E você, dentro desse processo, você entra a indulgência para as faltas, que é interessante, que se fala até o seguinte, se te roubarem a túnica, dá a capa, e caminha, se te falarem, quer caminhar 100 metros, caminha 1000, enfim, isso é a indulgência. E também o lado da humildade. O que é humildade? O humus da terra. Como é que a terra funciona? Sulcada, pisada, queimada, trabalhada. Isso é o espírito. Essa cobrança é para nós como homem de bem. Humildade acima de tudo. Poxa, você fala aí, mas será que você é humilde? Não sei, a gente não sabe se nós somos humildes, nós estamos tentando trabalhar isso. O grande aspecto do ser humano é trabalhar a humildade o tempo todo. Você não cair na vaidade, na presunção, você não cair no processo de se auto-julgar. Tem uma passagem de Jesus estava conversando e Pedro ficou olhando e tentou contestar. Jesus olhou para ele e falou assim, fica quieto, Satã. Aí todo mundo olha essa passagem e fala assim, Satã, fica quieto, ego, para, não fala nada agora, fala depois. Então,
o Satã que Jesus colocou, chamando o nosso ego, que é a parte do eu inferior, que é o que faz com que nós façamos qualquer bobagem, ele comanda a nossa vida. Então, nesse processo, o homem de bem, o ser humano de bem, trabalha muito com o ego. Se não tomar cuidado, esse ego destrói ele o tempo inteiro, tira ele do caminho de trabalho, tira ele de um processo de qualquer casa espiritual que exista. A gente sabe que o grande domínio que existe, mesmo você querendo ser uma pessoa de bem, você é testado a todo momento. Puxa, nossa, quem? Eu sou um cara que tem um cargo maravilhoso. Esse cara não pode mexer comigo, que isso. Então, a gente precisa conduzir, debater isso, tirar isso de nós de uma forma salutar. Enquanto eu não conseguir tirar de mim esse processo, não é perder o ego, é você domesticar esse ego, traduzindo ele num processo de crescimento para que você possa entender as situações, expandir essa consciência. Mais do que nunca está se cobrando isso, expandir a consciência. Eu falei um outro dia, não lembro, numa exposição que eu fiz aqui, o momento hoje é o seguinte: o fazedor acabou, não existe mais fazedor. Agora é você, ação, cumprir. É você chegar, olhar para trás, falar assim: o homem velho ficou lá atrás, eu estou aqui no meio da ponte, na união do plano espiritual com o plano da terra, eu estou aqui, e agora é daqui para frente. Nesse momento, presente, passado e futuro não existe, existe o agora, e vai existir um tempo indeterminado onde não vai existir nem os três, vai ser espaço-tempo. É exatamente o que vai acontecer. Então, conosco está existindo o seguinte: tudo o que está acontecendo é nesse exato momento, não dá tempo para mim poder... Acabou o tempo da briga, acabou o tempo do conflito, você não pode mais conflitar com ninguém. Você corre o risco de você... vai incrementar teu karma mais ainda, cada vez mais. E a gente precisa sair desse processo, desse vai e vem dessa roda. Vou citar a roda de Sansara, que faz parte do budismo, mas existe a roda nossa normal, onde eu começo lá em cima, mas o espiritualismo fala que você tomba e você vai cair embaixo. Você está bem, mas você cai novamente para que você possa retomar e crescer mais um pouco. Então, isso tudo nós precisamos levar em consideração. Por que o homem de bem? Ou por que o ser humano de bem? Porque o meu caminho de retorno é a fonte, eu quero, eu desejo, eu preciso, não existe nada que possa me tirar do meu caminho, a não ser eu mesmo. Se eu quiser, eu faço como é o arbítrio. Deus falou assim: meu filho, sim ou não, está com você. Você resolve. Você volta N vezes para consertar, foi te dado essa posição. Acabou. Depende de você. Tem gente que partiu antes, já está espírito puro. Tem gente que está partindo agora, a gente não sabe como está. Tem pessoas que vão ter a oportunidade de acompanhar a regeneração, que são mais jovens. Quer dizer, o mundo todo está num processo efervescente onde nós temos que utilizar disso para o nosso crescimento, cada vez mais. Eu me baseio no seguinte fato: você olha as pessoas hoje, intelectualmente nós crescemos bastante, nós estamos no ápice. Moralmente está complicado, eticamente está complicado. Então, não houve um balanço correto dessa situação. Eu só desenvolvi, processo humanidade, intelectualmente. Tecnologicamente, nós estamos lá no espaço. Então, se eu tiver intelectualmente desenvolvido, mas moralmente eu estiver fora o certo equilíbrio, eu estou perdendo tempo e não vou conseguir atingir a característica do ser humano de bem, que é uma coisa cobrada para nós o tempo inteiro. E cada vez mais você percebe nas pessoas fugas em termos de quaisquer situações. Hoje você tem dificuldade de perguntar para a pessoa alguma coisa e a pessoa te responder aquilo que você gostaria que respondesse, porque é o momento dela, ela jamais vai te falar sim, porque ela quer contestar tudo aquilo que você fizer, porque faz parte dela contestar, ela não vai sugerir e vai contestar. Então nós, nesse processo de crescimento,
Nós temos que acompanhar nosso crescimento de uma forma para que a gente possa atingir o ápice em algum momento e saber que tudo isso faz parte do nosso caminho e que nós somos ajudados cada vez mais. A cada dia nós somos cada vez mais ajudados. Tudo bem? Vamos fazer nossa oração de fechamento? Fechar os nossos olhos então. Nesse momento nós somos agradecidos pela oportunidade que nos foi dada, agradecendo ao plano espiritual, a presença, agradecendo a Deus e a Jesus, aos mentores da casa, agradecendo aos anjos de guarda, aos espíritos que aqui estiveram presentes também. Vamos procurar levar um pouco mais de nós, de conhecimento, de sabedoria, para todos aqueles que estão ou no nosso lar, ou na nossa empresa, ou nos lugares onde nós atuamos ou estamos passando no momento. A presença do cristão, independente da religião que ele esteja, é muito importante, porque ele é um exemplo de vida dado, e todos aqueles que nos veem, e nós somos percebidos o tempo inteiro, principalmente quando nós nos colocamos numa situação de espiritualidade, de aprendizado. Então, que possamos tirar um pouco dessa lição, um conhecimento para nós, para o nosso crescimento, e criarmos um pouquinho da nossa sabedoria. Eu agradeço, então, a presença de todos. Muito obrigado. Graças a Deus e graças a Jesus.